Louvado seja Deus. Livro do Êxodo, capítulo 30. Livro do Êxodo, capítulo 30. Versículo de 1 a 10. Estamos na Assembleia de Deus, os atalaias da última hora. Louvado seja Deus por mais uma pregação nessa igreja. Eles que acharam, digam amém. Amém. Vou fazer toda a leitura, a igreja apenas acompanhe. O tema na epígrafe é altar de incenso. Diz assim a palavra de Deus: e farás um altar para queimar o incenso, de madeira, de acácia o farás. O seu comprimento será de um côvado, e a sua largura de um côvado. Será quadrado, e 2 côvados de altura. Dele mesmo serão seus chifres, e com ouro puro o forrará o seu teto, as suas paredes ao redor e os seus chifres. Ele fará uma coroa de ouro ao redor. Também ele fará as suas argolas de ouro debaixo de sua coroa, os 2 cantos as fará, e ambos os lados. E serão para lugares dos varais, com que será levado. E os varais farás de madeira de acácia, os forrarás com ouro. 6. E o porás diante do véu, que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório, que está sob o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão, sobre ele queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será um incenso contínuo perante o Senhor, pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramarei sobre ele libações. Versículo 10 diz: e uma vez no ano fará expiação sobre seus chifres, com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele, pelas vossas gerações, santíssimo é ao Senhor. A igreja senta glorificando a Deus. Glória a Deus! Amado, o tema da nossa mensagem é o altar do incenso. Eu estou pregando a trilha de mensagem que fala sobre a lei de Deus. Que a lei de Moisés era dividida no Antigo Testamento em 4 partes. Primeira parte, lei moral, os 10 mandamentos. Segunda parte, leis sociais, leis de punição. A pessoa cometeu adultério, tinha que ser apedrejada de fora de Israel. Por isso que aquela mulher adúltera, quando foi pega no ato de adultério, foi levada até o mestre. Se ela fosse ser levada para um homem como Anás, como Caifás, como Nicodemos, ele ia pegar a filactéria dele, ler um trecho da lei, eles iam levar ela para fora de Jerusalém, seria apedrejada. Leis sociais, leis sobre a saúde, Levíticos 11, não se pode comer porco, não se pode comer carne de boi, não se pode comer camarão, não se pode comer animais, certos tipos de animais. Essas são as leis da saúde. E a última parte da lei de Moisés, leis cerimoniais. No que diz respeito às leis cerimoniais, nós vemos que o altar do incenso era indispensável para o tabernáculo. O que era o altar do incenso? Como eu li aqui, ele parecia uma mesa, era quadrado, não era retangular como esse. Um côvado, seria 50 centímetros. Ele era quadrado de comprimento, quadrado de largura, e tinha 2 côvados, ou seja, era 1 metro de altura do chão. Ele tinha também coroa em volta dele, que isso tudo apontava para Cristo. Cristo como rei dos reis, como o sacerdote reinante. Não é verdade? Se a gente visse como Cristo está no céu agora, ele estaria como um sumo sacerdote com a cabeça, com a coroa na cabeça e também com o seu cinto no peito e também com o altar do incenso. Você pega o Apocalipse capítulo 8, você vai ver que quando João vê o altar do incenso, porque o tabernáculo da terra era um tipo do tabernáculo celeste. Então, lá, quando as orações chegam, o anjo mistura as orações com incenso e com fogo, e depois joga sobre a terra,
e acontece trovões, terremotos, isso fala que a oração do justo move a mão de Deus. Mas eu estava vendo um vídeo de um certo homem aí, conhecido como Tio Lu, eu até me inscrevi no canal dele. Ele é de uma seita aí chamada Os Preparadores. Então ele está preparando provisões para a vida dele no futuro. Aí ele estava mostrando, ó, já comprei lata de ervilha de 4 quilos, já comprei isso, aquilo, estou estocando alimentos. Desde que tem pessoas do mundo que já juntaram 7 mil reais de alimento e estão estocando. Isso a longo prazo. Irmão, e se Deus mandasse esse tsunami? Matava ele e acabava com os alimentos todos. Tem pessoas, irmão, que infelizmente por não ler a Bíblia só faz besteira, só fala bobagem, não é verdade? Moisés, quando recebe essa revelação, ele está no monte. E Deus dá a ele todas as medidas do tabernáculo, e agora ele fala sobre o altar do incenso. Vem cá, para que servia o altar do incenso? Em primeiro lugar, o altar do incenso era algo de uso exclusivo do sumo sacerdote. Onde ele ficava? Aqui ficava o véu, a arca e o altar do incenso dentro do lugar santíssimo. Por isso que no versículo aqui, quando você pega comigo, verso 7. E Arão sobre ele queimará o incenso. Não disse Nadab, não disse Abiú, não disse Eleazar, Finéias e ninguém. Arão, ele que vai entrar na minha presença, debaixo do véu, e vai queimar o incenso continuamente. Todos os dias. Assim como o holocausto, que era queimado todos os dias, uma irmã leu ali, o dia do judeu é 12 horas, né? Então queimava de manhã e depois 6 horas da tarde. Então, nesse caso aqui, só o sumo sacerdote iria interceder pelo povo com o incenso. Eu falo do pastor. É obrigatório. E chega a ser patético dizer uma coisa dessa, né, irmão? Que o pastor é obrigado a olhar, 6 horas, eu tenho que orar agora. Não, ele tem a obrigação de estar sempre orando pela igreja, orando pela nação. Está ouvindo o pastor Paulo Júnior hoje falando sobre leis terríveis que já estão aprovadas na Alemanha, leis que não criminaliza mais a pedofilia, leis, o camarada cometeu sexo com a criança, estuprou a criança, não, ele não vai ser preso não. Agora já tem uma cartilha em que o pai é ensinado a praticamente molestar a filha, tocando no órgão genital da filha. Irmão, se você vê as leis demoníacas que esse governo miserável que nós temos está instituindo, você orava mais. Você passava mais um tempo, Deus, liberta esses governantes. Nosso governo, a base dele é o comunismo. O comunismo, na época dos bolcheviques, se você estudar a história dos russos, da Rússia, da ex-União Soviética, você vai ver que eles odiavam o casamento. Casamento é coisa de Bíblia, casamento é coisa de cristão. Agora os homens podem se relacionar com as mulheres sem compromisso no matrimônio. Sabe o que aconteceu? Mãe solteira, filhos bastardos, e a nação quase acabou. Sabe que a Rússia adotou agora o cristianismo? Inclusive até um dos generais lá da Rússia falou, traz a Bíblia para nós. Estamos indo totalmente errados. Isso é fruto de oração. Quando você não pode, não tem poder aquisitivo, não tem expressão, não tem status, mas você tem oração. John Knox, por exemplo, era um homem temido pela Rainha Elizabeth na Inglaterra. Ela dizia, eu temo as orações de John Knox, porque Deus mostra para ele a estratégia do nosso governo. Ele parecia com Eliseu, quando a esquadra de navios ingleses ia pelo mar para pegar os escoceses, eles não passavam por ali. John Knox, por ser homem de oração, se tornou conselheiro dos reis escoceses. Deus está precisando de homens e mulheres de oração. Aleluia! E o Salmo, aliás, Êxodo 30, fala sobre o altar do incenso. Um lugar que iria ficar, irmãos, no Santo dos Santos. E o altar do incenso, irmão, não servia para libações,
que é libação? Libar, beber. Mas quem vai beber? Deus. O que era derramado? Caldo de fruta, não é verdade? Era derramado ali algo sagrado. Isso só podia fazer no holocausto, porque ali era a refeição divina, não é verdade? Então você não pode, irmão, confundir as coisas. Há pessoas que quando estão orando, estão pregando. Já vi irmãos, Senhor, porque no Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Aí os irmãos que estão ouvindo falam assim, eu estou aprendendo, hein? Esse irmão nem precisa pregar mais, já tem ouvido enquanto está orando. Tem, né? Oração não é para falar dos outros. Eu reuni numa igreja, que o dirigente da igreja falava, Senhor, você lembra do pastor Miguel? E o pastor Miguel fez uma bagunça na igreja. E os culpados estão todos dentro da igreja, um acusando o outro. Aí, quando um acabava de orar, era a vez do outro bater. Senhor, mas você sabe que não temos um bom pastor, e metendo o pau. Aí era o vez do outro. Senhor, liberta esse homem, esse capeta que está na vida dele, e tome cacetada. Aí passa para as irmãs, Senhor, não tem varão de Deus. Né? Aí os ricos que visitavam a igreja falavam, pelo amor de Deus, isso é oração? Isso é oração não, irmão, isso é maldição. Você vai ver que ele era de madeira de acácia, que era uma madeira nobre. Deus também usou para todos os utensílios do tabernáculo antigo, madeira de acácia, madeira nobre. Tenha nobreza na sua vida cristã. Para apontar para a nobreza de Cristo. Ele era revestido de ouro. O ouro fala do ministério sobre você. Olha, eu era ator no passado. As mulheres que me viam já sabiam, eu, mentiroso. 6 mulheres. Ele é bom de briga, ele é isso e aquilo. Mas quando você se torna um cristão, aí muda a coisa. Reparou que às vezes uma pessoa ia falar um palavrão, mas tem um pastor, um padre, perto dele. Ele, não. Esse dia eu estava num bar, irmão, aqui, acho que é Porto Belo. Eu fiz uma pergunta a moça falou assim, olha, eu não vou responder mal porque o senhor deve ser crente, eu não vou falar isso não, tá bom? Agora, se eu fosse o ator do passado, ela me xingava também. Entendeu, irmão? Então, o que eu quero dizer para você, o ministério, ele dá a nós uma outra visão, uma outra roupagem. Faz você ser precioso como ouro. Faz você ter o caráter de Cristo. E as pessoas, quando olham para nós, esperam o melhor. Outra coisa. Ele era todo coberto de ouro até os seus chifres. E lhes farás uma coroa de ouro. Fala da nobreza. Bom, a igreja é vista como reino sacerdotal. Eu falei que um dos propósitos de Deus na terra é colocar o seu povo como sacerdote de reis. Aí Êxodo 19:6. Vem Apocalipse 5, versículo 10. Somos reis e sacerdotes. 1 Pedro 2, verso 9. Fala que somos geração eleita, nação santa, sacerdócio real. Ou seja, temos um sangue azul. E o que você vê é um monte de crente baixar a cabeça para ímpio. Crente dá razão a traficante. Crente dando razão a gente que não presta, porque ele não é sacerdócio real. Ele é só simplesmente mais um evangélico do Brasil. Sacerdócio real, você é príncipe. Ande nessa terra como uma pessoa de valor. Até pessoas que andam cabisbaixo, igual o porco, só olhando para o chão. Triste, abatido, de saudade. Isso é o diabo. Ele é que gosta de ver você cabisbaixo. Está conversando com Deus sobre as hostes infernais da maldade, que eles são muito organizados. Hostes, potestades, governos das trevas, eles são um povo organizado. E um dos porquês que Deus ele fala, olha, eu quero o altar do incenso assim, ele tem que ser desse jeito, tem que ser com essa madeira, tem que ser com esse ouro, não pode ser qualquer um que vai fazer isso aí, tem que ser Bezaliel e Aioliabe. E hoje que mais você vê, irmão, infelizmente são igrejas colocando dançador de bailão para fazer coisas dentro da igreja. Vamos fazer o segundo piso da igreja, aí bota lá um forrozeiro. Quando a igreja não está ali, ele está bem dançando. Mas vamos tomar cuidado. Vamos contratar pessoas crentes, obrigado, para fazer a obra de Deus.
Deus, ele é tão sistemático. Amanhã eu vou pregar sobre a arca. Que tanto a arca como o altar do incenso, eles tinham varais que eram de madeira de acácia, quer dizer, não pode ser de aço. Eles também tinham argolas, e era para os levitas levarem. Mas o que você vê em 1 Crônicas 15? A arca sendo levada em carro de boi. Davi dizendo, não, descansa os levitas. Quem vai carregar agora é o carro de boi. Quando a arca estava caindo, Uzá quer botar a mão na arca. E a ira de Deus se acendeu contra ele, ele caiu morto. Irmão, ministério não é para qualquer um. Alguém pode ser justo na terra como Cornélio, pode dar ótimos dízimos e ofertas, mas ministério não é como carreira teatral. Até carreira teatral, eu estudei com pessoas que tentaram ser atores e não conseguiram. Você, irmão, quando é chamado por Deus para fazer uma obra, é uma obra específica. Se você não está tendo sucesso no que você está fazendo, é porque você não nasceu para aquilo. A pessoa que acha que ser um doutor em teologia é só memorizar coisas, não, você tem que estudar tudo. Você tem que ter inspiração para fazer isso. Então, irmãos, vamos seguir o que Deus nos deu. Outra coisa, ela ficaria diante da arca do testemunho, ou seja, diante do próprio Jesus seria hoje. Ele ficaria aqui, só Arão poderia queimar o incenso. Vem cá, qual é a composição do incenso? Aí nós vamos entender um dos pecados de Nadab e Abiú. Porque muita gente pensa que foi porque ele queimou fogo estranho só. Não, ele tomou a honra do sumo sacerdote. Ele não poderia passar da coxa para baixo e colocar ali o incenso. Mesmo que fosse um incenso sagrado, não poderia, irmão. Então tem coisa que só o pastor pode fazer. Só o pastor presidente. Tem coisa que só ele pode interceder, só ele pode ser ouvido. Enfim, Deus, ele trabalha com cabeças, como eu falei. Então não vamos passar na frente da fila. Vamos lá, irmão. Então o que acontece? Qual era a composição? O incenso sagrado. Pega do Êxodo, capítulo 30, verso 34 ou 38. Vocês vão ver que ele é feito de estorax, ônixa e também cáldano. Essas especiarias tinham que ser feitas em pó para poder ser feito o incenso. E aí sim Arão poderia queimar diante de Deus. Isso significa que outra composição não poderia ser aceita. Ou seja, se eu pegasse qualquer outra coisa, jasmim, se eu quisesse pegar qualquer outra coisa, algum cedro do Líbano, madeira do Oriente ou qualquer coisa, e fizesse ali um incenso, fosse queimar ali, Deus não iria aceitar. Deus é sistemático. Ele diz, eu não quero que seja outra coisa. Tem que ser a ônix, que não dá para falar que representa isso, já está acabando o tempo. Tem que ser o gáldano, que é uma substância, que é um vegetal feio, irmão. Você tinha que socar ele muito bem socado. A ônix era como se fosse uma gominha. O estoraque era como se fosse uma concha. Então tudo aquilo era feito em pó, era misturado, segundo a arte do perfumista, né? E uma parte dela reduzirá a pó para diante do testemunho, da tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. Irmão, o que Deus está falando? A oração é coisa santíssima. Por isso Jesus, ele no Sermão da Montanha, ele fala, você tem que saber orar. Você deve ir ao Pai. Pai nosso que está no céu. Tem crente que fala assim, Deus tremendo, Deus de poder. Deus fala, não sou seu pai, não. Meu espírito não está em você mais. Quando fala Deus, os demônios falam, Deus tremendo. Eles se estremecem diante de Deus. Os demônios é que chegam perto de Deus e falam, Deus tremendo. Você não pode dizer, papai, meu pai. Olha a segunda coisa que Jesus fala. Santificado seja o teu nome, Senhor. Santificado seja o Senhor que faz brotar da terra o pão. O Senhor que nos dá alimento, nos dá força, nos dá capacidade. O Senhor que está conosco. Santificado seja o teu nome, que expulsa enfermidade, expulsa demônio. Vem o teu reino, Senhor. Somos súditos do teu reino. Vem o teu reino. Vem governar, porque o mundo que estamos vivendo é um mundo governado pelo diabo. Irmão, se você for ver o padrão de vida hoje aqui em Brasília, você se noja.
Políticos e artistas dizem, homem que é casado com mulher ficou obsoleto. Agora é lindo ver dois homens, um com o outro, e mulheres, uma com a outra. É lindo ver isso, é sofisticado. E quando você fala o contrário, você é discriminado. Temos que orar muito pelo nosso país, irmão. Infelizmente tem raiz no ateísmo, raiz no comunismo, no socialismo. As mentes do nosso Brasil são regidas pelo diabo. Por isso que a maioria das leis não favorece a igreja. Você vê pastores como o pastor Marcos Feliciano, vê lá o vídeo na internet, ele querendo pregar a palavra dentro da igreja e lá fora um monte de gente fazendo protesto. Por que quando a Ahmadinejad, que é um homem que é homofóbico, que é homofobia, não é criticar comportamento, homofobia é ódio pelos homossexuais. Ele é assumido e ele diz, eu odeio, no meu país eu mato gays. Quando ele veio aqui no Brasil, por que eles não foram lá na frente dele para fazer protesto? Porque ele mata. Agora nós evangélicos somos perseguidos. E essa pregação é um apelo àquele que ama a oração. Ore um pouco mais. Ore um pouco mais. Deixa um pouco a cama de madrugada, se não puder ajoelhar, ora em espírito mesmo. Deus, misericórdia do nosso país. Porque Deus já está afetando o lugar. Num lugar é enchente e chuva todo dia. E no outro lugar é seca. Nosso país está perdendo a bênção. Mas o que fez Deus não destruir tudo é porque a igreja ainda está ativa. É igual Sodoma e Gomorra. Quando só ficou Ló de justo, Deus fala, então eu vou tirar ele dali. Deus falou, se tiver 30 justos, não destrua Sodoma e Gomorra. É igual o Brasil. Pelos milhões de cristãos que ainda temos aqui, Deus ainda não fez disso aqui uma fogueira. Vamos orar, irmãos, e buscar a Deus com santidade. Uma outra parte que eu gostaria de falar sobre o altar do incenso, está em Levíticos 10, falando sobre Nadab e Abiú. Eles ofereceram a Deus um fogo estranho, ou seja, ele pegou um incenso de outros deuses e resolveu fazer um teste dentro da casa de Deus. Hoje em dia, irmão, tem pessoas que sobe um monte, tem um camarada aí, está ficando até famoso, ele tem até programa de TV, vai para o monte, leva uma cruz de todo tamanho e bota a cabeça no pó. Tem outros que, quando vão ministrar, é 10 horas de língua estranha, ele não entende nada, ninguém entende nada. E está falando. E ninguém está entendendo nada. Irmão, na igreja, se você vir na igreja e não entender nada, não ter edificação, irmão, nós evangélicos estamos perdendo, nós temos que orar, temos que contribuir. Eu vou te falar que se você pegar os canais de TV aberta, a maioria deles são católicos. Tem um ou dois evangélicos. Até a Rede Boas Novas, que era da Assembleia de Deus, já não é mais a Rede Católica agora. Nós estamos precisando orar mais. Acesse mais a internet para você ver uma coisa. As igrejas evangélicas estão sendo taxadas como homofóbicas, como centros espíritas, porque nós estamos valorizando muito mais visão, queda dentro de igreja, gente sapateando do que instrução. Estamos valorizando muito mais o inusitado, o diferente. Já tem igreja onde se pode fumar maconha, se pode adulterar, pessoas de mesmo sexo falam em mistério, são usados para curar também. Demônios estão operando em nosso país e precisamos orar. Precisamos mandar um incenso santo lá para cima. Salmo 141, verso 2, diz assim, seja a minha oração como incenso. E sejam levantadas minhas mãos como sacrifício da tarde. Ou seja, estou no santo dos santos. Estou falando com Deus poderoso. Deus, muda o meu país. Envia a sua provisão. Liberta o Brasil antes de votar a favor de Israel. O voto Minerva de um gaúcho chamado Oswaldo Aranha era um país campeão em peste bubônica e tuberculose. Os brasileiros não passavam de Maverick, DKV, e hoje em dia brasileiro tem carro do ano, graças a Deus.
O Evangelho, quando entrou aqui para o Daniel Berg, do Narvig, Nils Taliger e tantos outros que vieram trazer o movimento pentecostal para cá, viu um sacudir enorme do poder de Deus. Enorme. As igrejas oravam muito. Irmão, a oração é tão importante. Na década de 50, os Estados Unidos sofreu uma crise econômica enorme. E um pastor publicou nas redes sociais da época, né, que era a televisão e jornal impresso, olha, estamos em oração, convido toda a igreja do país a orar. A igreja começou a orar, não demorou 6 meses que o país foi restabelecido. Precisamos orar. John Wesley, através de campanhas missionárias e através de oração, salvou a Inglaterra. E hoje o nome dele é um dos imortais da Europa, conhecido como um grande homem de oração. David Wilkerson também, e tantos outros que oraram. Daniel orou, Daniel buscava a Deus incessantemente, e em jejum muitas das vezes. Irmão, o diabo não pode com uma mente que ora. O diabo não pode com uma mente ligada a Deus. Eu conheci uma missionária que de tanto que ela orava, uma pessoa oprimida foi pedir uma oração a ela. Quando toca na irmã, a pessoa cai no chão. Não aguenta o poder de Deus. Conheci um pastor mesmo que amava o diabo. Ele um dia foi dirigir um culto. Ele falou, hoje o diabo vai se levantar aqui. Se levantou e não conseguiu tocar nele, caiu no chão. Irmãos, o segredo da Assembleia de Deus, de todas as igrejas que vencem, orar muito, buscar a Deus, ter sua mente ligada a Deus. Os muçulmanos oram 5 vezes por dia. E são um povo que tem comunhão firme com Allah, não é verdade? Nós precisamos ter comunhão com Deus. Orar. Pense que dentro da sua casa tem um altar do incenso. E Deus espera que você coloque ônix, cáldano e também estorate. Ou seja, perfume o nariz de Deus com a sua oração. Chore. Fale com Deus. Porque tem crente que só sabe fazer igual os católicos, é só a oração do Pai Nosso. É igual um ator memoriza um texto, aí ele faz o texto, aí ele espera a vez da outra pessoa. Aí ele anda, fala o texto, e vai embora, acabou a cena. Deus não quer ver encenação, Deus não quer ver script. Deus quer ver adoração. Se você pega o capítulo 6 do Apocalipse, você vai ver que no 5º selo, pessoas que morreram pedindo justiça a Deus. Deus mostra a eles com roupas brancas e compridas, e Deus fala, no tempo certo vou ouvir a sua oração. Irmãos, quando a sua oração demorar a ser atendida, é porque ainda não é tempo. Vamos parar de ter inveja de igrejas de televisão, que um monte de gente conta milagre, não conta? Mas vem cá, todo mundo conta milagre. Todo mundo aí está querendo carro, está querendo casamento, está querendo vitória, mas nem todo mundo conta a bênção. Se aqui tivesse uma multidão, e fosse contar os milagres da campanha, 5, 6, 10 pessoas contariam, nem todo mundo contaria. Porque tem gente que vem para a igreja só para agradecer. E outros vêm para a igreja, estão pedindo e ainda não recebeu, vai continuar orando. Quando chegar o tempo certo, Deus vai te entregar. Igual eu quando fui batizado com o Espírito Santo, estava lá na igreja do pastor Benedito, foi um jovem diácono que orou, e tinha gente buscando mais do que eu e não recebeu. Tinha um rapaz que estava em jejum, estava levando a sério as coisas com Deus mais do que eu, e eu fui batizado e ele não foi. E aí? Você vai fazer igual a mulher de Ló? Tá vendo, Aleia? Se Deus não me dá atenção, se Deus é uma praga, é uma desgraça, eu não quero saber dele mais não. Irmão, em nome de Jesus, perfume o nariz do Senhor com oração no Deus. Adore a Deus, agradeça a Deus. Se você só tem passado luta, Senhor, me molda através dessa luta. Me ajuda a vencer o desemprego. Me ajuda a vencer esses problemas que eu tenho passado. Pare de reclamar. E tem gente que fala, eu não aguento mais. Tem mais tempo do que eu. Adorador de Exu. Ele toda sexta-feira está batendo cabeça lá para a pombagira e o Senhor não me dá nada. Deus, onde está o Senhor? Eu sempre conto o testemunho de um presbítero que foi meu presbítero. Ele reuniu aquele irmão aqui.
ele falava, Deus, a semana toda estou comendo ovo. Segunda-feira é ovo, terça-feira é ovo, quarta-feira é ovo, e Deus já é sábado, e nem a casca dos ovos tem mais. Usa, meu Deus, urubu para roubar um pedaço de carne, e eu quero já temperado, e cai nos meus pés, Deus. Quase que eu falei, irmão, pede logo um assado. Pede para a pizzaria Forno Grande trazer para você. Não pede urubu, não. Urubu come carniça, né? Vai que ele joga um cachorro morto em cima de você. Não é verdade? Irmão, aí ele orando, meu Deus, eu não aguento mais, eu estou com fome. E os disse, meu Deus, como Deus desse homem é forte. Aí uma irmã, que era a ovelha dele, passa e ouve, Senhor, não tem carne na geladeira. Aí o marido da irmã fez, compra. Aí ela vai lá na casa dela, traz um pouco das compras, um pouco de carne. Aí eu chego lá na casa do irmão, e falei assim, eu não tenho muito não, mas comprei aqui 1 quilo de salsicha. Pelo menos ele vai parar de chorar, né? Aí o irmão falou, disse varão, a oração é a chave da vitória. Ele orou, até os ímpios veio trazer comida para ele. Eu quero pão, ó irmão, olha, se ofende não. Ele falou para os 4 cantos, irmão, que dá homem, Deus, eu sirvo, Deus sirvo. Catinga, Deus olhando do céu, rapaz, que mentira. Vamos pôr de pé, irmão, agradecer a Deus. Oremos pelo presbítero Valdeci. Que Deus tenha misericórdia dele. Que a oração, irmão, que Deus se agrada, a oração lá no seu canto, orando. Orando, falando com Deus. E Deus com certeza vai enviar. Igual uma vez eu precisava de dinheiro para poder pagar a passagem para fazer um trabalho missionário. Eu nem sabia, meu irmão já tinha esse propósito de me dar esse dinheiro. Ele foi e me deu. Falei só com Deus. Nós, irmão, temos que parar de publicar o nosso problema para os outros. Eu falo, mas o povo é crente, o povo vai para a igreja, entrega dízimo, sabe, tem tanta coisa, parece que Deus abençoa mais nós do que ele. Essa é bem aí, irmão, tocando bailão ali, e feliz da vida com a mulher, com o homem dele ali agarrado ali, e a gente vem para a igreja, chora miséria. Irmão, vamos aprender a orar. É por isso que Tiago fala no capítulo 4, pedi e não recebeis, você pedis mal, irmão. Eu quero um carro, Senhor. Por quê? Porque meu vizinho me considera incapaz. Eu quero um carro. Quero uma esposa, Senhor, porque todo mundo está me vendo aí com 40, 50 anos e eu ainda não casei. Ah, então você não quer uma esposa para te corresponder, não, né? Você quer uma esposa para mostrar para os outros que você tem condição. Ah, tá. Deus me dá aquele emprego, Deus. Aí Deus vê a arrogância do homem lá na frente. Que enquanto você não tinha, você era humilde, ia para a igreja, dava um dízimozinho de 20 reais por mês, mas estava na presença. Agora, lá na frente, você, com 10 mil no seu pagamento, você vai esquecer da casa de Deus. Então, irmão, tem oração que Deus não está ouvindo. Ora 5 horas e ora besteira. E Deus quer que mudemos o padrão, o jeito de orar, porque do contrário, irmão, vai ficar difícil. Vamos pôr de pé e agradecer a Deus.